Quanto aos indiciamentos, o relatório propõe o indiciamento de Adélia de Jesus Soares, o CPF está aqui integrado ao relatório. Senhora Adélia de Jesus Soares, pelos crimes de falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal. Associação criminosa, artigo 288, também do Código Penal. Lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998. E organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Também foi proposto o indiciamento de Daniel Pardim Tavares Gonçalves, por falso testemunho, artigo 342 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos foi indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, artigos 50 e 51 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, a Lei de Contravenções Penais, além de estelionato, artigo 171 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelos mesmos crimes foram indiciados os sócios formais da empresa 01Bet, que são os seguintes: Ana Beatriz Cipial Barros, Jair Machado Júnior, José Daniel Carvalho Saturnino, Leila Pardim Tavares Lima e Marcela Ferraz de Oliveira. A própria Leila Pardim, além disso, teve indiciamento reforçado por lavagem de dinheiro e associação criminosa em razão da sua posição como sócia e das movimentações financeiras suspeitas. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, e também estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. Pelos mesmos crimes foi indiciada a influenciadora Pamela de Souza Drude, cuja movimentação financeira foi considerada incompatível com a renda declarada. Foram também indiciados Erlon Ribeiro Lima Oliveira, Fernando Oliveira Lima e Tony Macedo da Silveira Rodrigues, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, por operarem empresas ligadas à plataforma de apostas com movimentações financeiras vultosas e sem lastro fiscal. O empresário Marcos Vinícius Freire de Lima e Silva foi indiciado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, esculpida no artigo 1º da Lei nº 8.137, de 1990, exploração ilegal de jogos de azar, associação ou organização criminosa e, caso confirmados os fatos, também por corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, e ou tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal. A proprietária da Marjo Sports, o proprietário da Marjo Sports, Jorge Barbosa Dias, foi indiciado por lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar, por operar nacionalmente sem autorização federal e por movimentações incompatíveis com a capacidade financeira declarada. Ainda, a CPI propôs o indiciamento de Bruno Viana Rodrigues e dos sócios da Brax Produção e Publicidade Limitada, pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração irregular de jogos de azar em razão das relações com empresas de apostas e recebimentos suspeitos de operadores financeiros. Por fim, diante do conjunto robusto de elementos apurados, esta Comissão Parlamentar de Inquérito propõe a investigação dos responsáveis pela empresa Paybrokers EFX Facilitadora de Pagamentos S.A., CNPJ aqui disponível, pelos crimes de lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613 de 1998,
Organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Sonegação fiscal, artigo 1º da Lei nº 8.137, de 1990. E exploração ilegal de jogos de azar, artigo 50 do Decreto-Lei 3688, de 1941. Publicidade, item 2.4. Em relação à publicidade das bets, a CPI identificou abusos claros com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente, uso de bônus e prêmios para viciar os consumidores, uso de memes que atingem especialmente crianças, entre outras práticas abusivas. Há campanhas deliberadamente dirigidas a jovens, estudantes, desempregados e até menores de idade, o que representa infração às normas de proteção da infância e adolescência. Há também uma naturalização do comportamento compulsivo, promovendo o jogo como estilo de vida e promessa de ascensão social imediata. Recentemente, o Senado aprovou restrições à propaganda de bets, dentre as quais a proibição de anúncios ou ações de publicidade com atletas, artistas, consumidores, influenciadores ou autoridades. Nesse relatório, propomos mais medidas no sentido de restrição à publicidade das bets. Item 2.4. Opacidade e manipulação algorítmica nos jogos de simulação virtual. A CPI constatou que os chamados jogos de simulação puramente virtual, como os populares jogos do Tigrinho, são estruturados com algoritmos não auditáveis, que determinam os resultados com base em códigos internos ocultos. Esses jogos não envolvem qualquer elemento real ou aleatório externo. São 100% controlados por software, sem transparência quanto às probabilidades de ganho, que são os chamados, a sigla RTP, Return to Player. Tais jogos apresentam alto grau de adição e recompensas intermitentes, típicas de engenharia comportamental destinada à compulsão, o que os aproxima de esquemas abusivos e potencialmente fraudulentos. Além de dificilmente auditáveis e facilmente manipuláveis, jogos como o do tigrinho, cobrinha, coelhinho e etc. são altamente viciantes. Em relação às apostas esportivas, isso é, em eventos reais de temáticas esportivas, até se pode reconhecer ganhos em relação ao futebol, que recebeu uma grande injeção de recursos. Por outro lado, em relação ao jogo online, onde se enquadram sistemas de aposta como Tigrinho, Ratinho e afins, tem-se verificado até o momento efeitos exclusivamente deletérios para a população brasileira, sem qualquer contrapartida social relevante. São os chamados caça-níqueis online. Apesar de se ter constatado no transcurso dessa CPI que todas as modalidades de apostas produzem resultados potencialmente lesivos a diversos âmbitos sociais, parece evidente que a forma mais maléfica de exploração dos jogos reside nos jogos do tipo caça-níquel online. Além disso, por não envolverem eventos reais, essas apostas podem ser realizadas a qualquer momento do dia e da noite, sem limite de quantidade e de valores, potencializando o risco de adição. Dada a facilidade de manipulação dos resultados, também se torna mais fácil a lavagem de dinheiro, considerando que os ganhos podem ser simulados para esquentar o produto de dinheiro oriundo de infrações penais diversas.
A própria população reconhece a maior lesividade dos jogos online. Segundo pesquisa do Datafolha, realizada no ano passado, 65% dos brasileiros defendem a proibição total das bets. No que se refere aos caça-níqueis online, como o jogo do Tigrinho, 78% dos entrevistados são favoráveis à proibição total. Portanto, seja em atendimento ao sentimento da esmagadora maioria da população brasileira, seja diante do maior potencial viciante, das maiores dificuldades técnicas de controle e da maior capacidade criminógena desse tipo de jogos, entendemos que a sua absoluta proibição é a medida mais adequada a ser proposta por esta CPI. Sugerimos, assim, manter a legalidade da atividade de plataformas que oferecem jogos de apostas em eventos reais de temática esportiva, com as diversas medidas de regulação mais rígidas propostas por esta CPI, mas proibir-se a forma mais viciante e menos controlável de apostas online, ou seja, os cassinos. Os jogos de azar, literalmente jogos de azar, que são comumente mostrados como tigrinho da sorte, por exemplo. Fulano da sorte. Então, isso já se configura, mais uma vez, a propaganda enganosa.